Muito boa tarde. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Quero cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, Dr. Carlos Rodrigues, os Srs. Conselheiros Carlos Plancha, Sr. Conselheiro Calhar Jorge. Muito gosto em tê-los aqui. Vamos iniciar esta audiência ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e a nossa grelha de tempos é de que dispõe de 10 minutos iniciais e depois cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e depois o Conselho dispõe de 10 minutos no final para responder às questões que lhe forem colocadas. Dou-lhe a palavra, Sra. Carlos Rodrigues. Faça favor, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores assessores, funcionários da Comissão. Com esta grelha de tempos, eu receio que nós, de facto, não tenhamos possibilidade de entrar no relatório de atividades do ano 2020, porque esta é também uma reunião para nós apresentarmos contas daquilo que foi o nosso mandato. O CNPMA termina o seu mandato no próximo dia 28 de fevereiro. Foram 5 anos longos e difíceis, completamente atípicos, com desafios que já estávamos a contar, mas com desafios completamente inesperados, que alteraram aquilo que era o nosso plano de atividades e que alteraram também aquilo que era a nossa vida, como a todos os senhores deputados também. E, portanto, no fundo, nós estamos aqui para prestar contas perante a entidade que elegeu parte destes membros do Conselho e que tem, é esta entidade, portanto, a Comissão Parlamentar de Saúde, que tem a competência legal de acompanhar o nosso trabalho. Nós gostaríamos muito, de facto, de apresentar o relatório 2020, mas a sua complexidade e a sua importância não permite que, com esta grelha de tempos, nós o possamos fazer neste registro desta reunião hoje e, portanto, manifestamos aqui a nossa total disponibilidade para, caso o Sr. Presidente e esta Comissão entenda, agendar uma reunião para apresentarmos estes dados, até porque o ano 2020 não pode nem deve ser analisado isoladamente, porque foi um ano completamente atípico e tem que ser enquadrado com os dados de 2019 e, se possível, em comparação com alguns dados já de 2021. E, portanto, o que nós efetivamente gostaríamos de dizer a esta Comissão Parlamentar de Saúde é que nós tivemos um mandato de 5 anos, que termina, portanto, como já disse, no dia 28 deste mês. Ao longo deste mandato, nós cumprimos todas aquelas que são as nossas principais competências. Nós fizemos todas as reuniões plenárias que estavam previstas e que são habituais, fizemos cerca de 30 reuniões de subcomissões, que são grupos de trabalho sobre cada uma das nossas competências, emitimos diversas deliberações, que não vale a pena estar aqui, nem temos tempo para as escalpelizar. Estivemos presentes, representamos o CNPMA e representamos Portugal em 20 reuniões junto dos organismos europeus e das agências da Comissão Europeia. Realizamos 44 inspeções aos centros de PMA, públicos e privados. Somos nós a autoridade com competência para inspecionar os centros de PMA em Portugal. Aprovámos 6 pareceres que nos foram solicitados por esta Comissão Parlamentar de Saúde. Participámos em relatórios internacionais, no relatório SAR da Comissão Europeia e no relatório EIM do report da ESHRE, que é a entidade europeia relativa à procriação medicamente assistida, que neste momento é superiormente presidida pelo professor Carlos Calhar Jorge, também conselheiro do Conselho, e portanto é esta a importância que a atividade PMA em Portugal tem. Neste momento presidimos este organismo internacional. Deixem-me só dizer que de todas, nós cumprimos todos aqueles que foram os desafios previsíveis e que nós apontamos para nós próprios, entre eles
Realizámos o terceiro colóquio de PMA, já nos idos de 2019, elaborámos e reformulámos a página da internet do CNPMA, conseguimos de alguma forma dotar o gabinete de alguma assessoria para aquilo que é o nosso trabalho, mas estes foram, no fundo, os desafios previsíveis. Os desafios imprevisíveis, como bem sabem, prendeu-se primeiramente com o acórdão do Tribunal Constitucional que declarou inconstitucional parte da lei da procriação medicamente assistida, não só relativamente à gestação de substituição, mas também em relação ao anonimato da doação de gametas, e o CNPMA imediatamente teve que agir para ultrapassar essas inconstitucionalidades e, de forma muito próxima com esta Comissão Parlamentar de Saúde, nós conseguimos elaborar uma norma transitória que possibilitou que não houvesse uma ruptura abrupta na PMA com gametas doados em Portugal. E o outro grande desafio que se nos colocou e que não estava previsto foi a implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. O CNPMA trata dados extremamente sensíveis, dados da área da saúde, e isto para nós foi uma enormíssima empreitada, não só para nós, mas para a Assembleia da República e para até o Departamento de Segurança da Assembleia da República, porque os nossos dados são extremamente sensíveis e esta implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados consumiu-nos bastante tempo e recursos. E, por último, e não menos importante, foi o grande desafio que nos trouxe a pandemia a todos. Apesar da pandemia, o CNPMA não parou nenhuma das suas atividades regulares, nem as reuniões, nem as nossas reuniões ordinárias, nem as inspeções. Nós tivemos que nos readaptar. Nós criámos imediatamente, mal surgiu o problema do Covid-19 e, portanto, a suspensão até do funcionamento dos centros, que alguns foram até provisoriamente, temporariamente encerrados. Nós imediatamente emitimos declarações e informações e orientações aos centros que, confrontados com esta surpresa, tiveram dificuldades, como todos nós, em nos orientarmos, e foi o CNPMA que emitiu essas orientações para todos os centros públicos e privados. Fomos nós que monitorizámos ao longo de todo o período pandémico, acompanhámos e monitorizámos tudo aquilo que foi o impacto da pandemia nos tratamentos, todas as infecções, era tudo reportado diariamente ao CNPMA, nós fizemos esse acompanhamento e fizemos também um relatório do impacto da pandemia na produção de procriação medicamente assistida, relatório esse com um exaustivo inquérito aos centros, que teve que ser tratado e trabalhado por nós e que depois deu origem a um relatório que nós remetemos a várias entidades, inclusive a esta Comissão Parlamentar de Saúde, remetemos aos vários grupos parlamentares e remetemos também ao Governo. Os grupos parlamentares para os quais nós remetemos estas conclusões não nos deram qualquer tipo de feedback ou resposta, à exceção, e tenho que o referir, do grupo parlamentar do PCP, que elaborou um projeto de resolução, recomendando ao Governo respostas imediatas para que os centros públicos pudessem retomar a sua normal atividade, e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que também elaborou um projeto de resolução na sequência deste trabalho que nós elaboramos. Mais nenhum outro grupo parlamentar deu seguimento ou resposta, incluindo esta Comissão Parlamentar de Saúde. Emitimos também uma recomendação ao Governo, por causa do impacto da pandemia, sobre a necessidade de alargamento da idade das mulheres que, entretanto, por força do adiamento dos seus tratamentos, atingiram o limite de idade, e o Governo respondeu positivamente e resolveu esse problema, estabelecendo uma norma que alargou o período de acesso das mulheres aos tratamentos de procriação medicamente assistida. Portanto, muitas outras coisas nós fizemos dentro daquilo que são as nossas competências. Em relação à atividade inspectiva, que é uma das principais atividades do CNPMA, nós tínhamos duas alternativas: ou interrompíamos completamente as inspeções que devíamos fazer aos centros, ou adaptávamos à nova realidade, e foi isso que fizemos. Adaptámos à nova realidade, conseguimos gizar em parceria com a IGAS, que é a entidade, a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, que é a entidade que connosco realiza essas inspeções, elaborámos
um novo manual de enquadramento procedimental das ações inspectivas e passámos a fazer ações inspectivas em formato remoto. Obviamente que estas ações inspectivas em formato remoto são limitadas e só são as de reavaliação, porque as ações inspectivas globais têm que ser necessariamente presenciais. Portanto, nem a atividade inspectiva foi suspensa com o impacto da pandemia. Só para referir que fizemos tudo isto com a estrutura que temos, que esta Comissão Parlamentar de Saúde sabe, quando eu digo noutro enquadramento, obviamente, porque foi ainda noutra legislatura. Já cá estivemos em 2019 para expor aquilo que são as limitações de funcionamento do CNPMA, mal nós sabíamos que essas limitações foram esticadas ao limite durante a pandemia, mas a tudo conseguimos dar resposta, não porque tínhamos a estrutura que devíamos ter, dado sermos uma autoridade com competências de entidade reguladora, mas porque os conselheiros, os 9 conselheiros que nós temos, que neste momento são 8, porque um está para ser substituído há anos e ainda não foi, os conselheiros fizeram tudo o que estava ao seu alcance para continuar a dar resposta àquilo que eram as necessidades dos beneficiários. A única coisa a que nós nos propusemos no início do mandato e que não conseguimos concluir foi aquela que não depende de nós, que depende de Vossas Excelências, que é a adaptação e a adequação do nosso estatuto àquilo que são as nossas competências, àquilo que são as nossas responsabilidades legais. De referir que esta Casa, a Assembleia da República, constantemente aumenta aquilo que são as nossas competências, alarga o âmbito das nossas competências, sem nos dar condições para o realizar, e falo concretamente, por exemplo, da gestação de substituição, que a entrar em vigor, já o dissemos, não temos quaisquer condições para a aplicar, porque nós temos sido elásticos no sentido de dar resposta, mas é humanamente impossível. Só referir, e para quem não tem ainda essa noção, que uma autoridade como o CNPMA, que tem competências de entidade reguladora, o seu enquadramento legal são 4 artigos enxertados na Lei 32 de 2006, ou seja, nós somos uma entidade reguladora, sem o estatuto, sem o enquadramento jurídico e, portanto, fazemos tudo isto apenas com 4 artigos enquadradores na lei mais vasta, que é a lei da PMA. E, portanto, várias outras leis que sucederam nos alargaram as competências além da lei 32. Nós temos competências ao nível da qualidade de segurança relativa ao tratamento de células reprodutivas, ao nível da garantia de funcionamento e qualidade dos centros de PMA, como já aqui disse, através das inspeções, públicos e privados, ao nível da fiscalização do cumprimento da lei, ao nível dos registros e centralização de dados de toda a atividade PMA, que se realiza em Portugal. Portanto, são estas as nossas condições. Uma palavra final só para o nosso gabinete. Nós, ao longo destes anos, conseguimos dotar o nosso gabinete de mais uma assessoria e um técnico, chamam-se um técnico de apoio parlamentar, no fundo é um técnico que nos dá apoio. No entanto, estas pessoas que trabalham no gabinete do CNPMA e que são funcionários da Assembleia da República têm um estatuto completamente diferente dos outros funcionários que trabalham lado a lado com eles, portanto têm um contrato de trabalho sem qualquer esperança ou possibilidade de melhoria, sem qualquer progressão, não só remuneratória, como sem qualquer esperança de progressão ao nível da carreira e, portanto, esta desigualdade opera-se dentro da Casa da Democracia, que é a Assembleia da República, onde convivem funcionários com o estatuto e funcionários que desempenham funções de enormíssima responsabilidade sem qualquer estatuto ou vínculo à Assembleia da República, que não
apenas um contrato precário. E, Sr. Presidente, dentro do tempo que me foi dado e com o meu grande esforço, como é visível, tentei passar ao de leve, muito ao de leve, por tudo aquilo que são o trabalho que nós fizemos durante este mandato e algumas das nossas preocupações. Estamos agora ao dispor dos senhores e das senhoras deputadas para esclarecer as dúvidas que possam ter. Muito obrigado, Sra. Presidente, Dr. Carlos Rodrigues. Quero agradecer a sua disponibilidade. Também dei-lhe alguma tolerância, é possível nesta fase dos trabalhos. Dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Faça favor. Muito obrigado, Sr. 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas deputados e um cumprimento especial à doutora Carla Rodrigues e restantes membros que representam aqui o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e agradecer-lhes a presença por estar aqui junto de nós para falarmos sobre um tema que nós consideramos bastante sensível e que temos também vontade de fazer mais e melhor. Todos temos conhecimento que é vontade deste Governo e do nosso Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, manter as nossas maternidades abertas. Quando a oposição manteve e apontava o caminho para o encerramento de maternidades, tivemos mais uma prova de que o objetivo é melhorar as condições das nossas maternidades, garantindo segurança e saúde de proximidade às nossas grávidas. Com isto, quero dizer que é também uma preocupação deste Governo de melhorar as condições não só das maternidades, tendo previsto cerca de 10 milhões de euros para a requalificação, mas também poder garantir que os centros de procriação medicamente assistida funcionem e mantenham viva a esperança para as nossas mulheres e casais. Temos hoje conhecimento de um exemplo disso. O Sr. Ministro deu indicação que até ao final do mês de março teremos regulamentação acerca da gestação de substituição. Compete, como sabe, ao Governo esta regulamentação e não a nós, deputados da Assembleia da República. Sou enfermeiro especialista em saúde materna e obstetrícia e vivenciei a felicidade de várias mulheres e casais pelo nascimento do seu filho. Mas também vivenciei o sofrimento de muitas mulheres e casais que pretendiam ter filhos e não conseguiam. Sei e senti essa dor, porque quem contacta com esses casais é difícil não sentir a dor deles. Queremos melhorar, queremos acompanhar a evolução da ciência, queremos garantir a esperança às mulheres, casais e suas famílias. Estamos muito sensíveis a este assunto, mas também todos sabemos que passamos nos últimos anos tempos difíceis na saúde. Um exemplo disso foi o Covid-19, que levou ao encerramento de alguns destes centros e ao inevitável atraso nos melhoramentos nestas áreas. Mas queremos melhorar e por isso gostava de lhe perguntar quais as dificuldades enfrentadas e quais as sugestões para fazermos mais e melhor por estes centros neste período pós-Covid. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Inês Barroso. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, doutora Carla Rodrigues e demais conselheiros, saudamos a vossa presença nesta casa e agradecemos a exposição apresentada. Gostaria também de cumprimentar a doutora Carla Rodrigues porque voltou no fundo a uma casa que também já foi sua, onde exerceu funções de deputada entre 2009 e 2015 e, portanto, saudamos o seu regresso hoje aqui na Comissão de Saúde para vir partilhar o trabalho que tem desenvolvido. Nós do Grupo Parlamentar do PSD analisámos, vou dizer não exaustivamente, mas de uma forma global o documento que nos foi enviado e que agradecemos, o vosso relatório, e portanto temos aqui algumas dúvidas que gostaríamos de apresentar. Gostaria de manifestar alguma preocupação pelos dados que aqui partilhou connosco, e nomeadamente o quanto têm feito e em condições tão parcas e, portanto, saudar esse esforço coletivo que tem sido feito por este Conselho Nacional e lamentando que, infelizmente, o nosso Governo ainda não tenha conseguido também criar melhores condições para um trabalho tão exaustivo e tão importante no nosso país.
Preocupa-nos os números que o relatório nos apresenta e que evidenciam um desempenho insuficiente da PMA em Portugal, principalmente no SNS, pelas circunstâncias que todos conhecemos. O SNS tem falta de saúde mesmo. Como aspectos positivos, registramos uma tendência crescente do volume de atividade realizada pelos centros de PMA entre 2009 e 2021, apesar de considerarmos que os resultados deste último ano um pouco aquém do desejável, mas estávamos em fase de recuperação da pandemia, que foi, como a doutora há pouco disse muito bem, uma fase de esforço, de um esforço exacerbado por parte de todos. É também muito positivo o aumento da percentagem de crianças nascidas por técnicas de PMA, que no total de nascimentos passou de 2,5 em 2009 para 3,5 em 2021, muito embora esse aumento seja de apenas um ponto percentual, é significativo. Já mais preocupante nos parece a percentagem da atividade realizada pelos centros públicos de PMA, quer em termos de tratamentos, quer de número total de crianças nascidas de PMA, que registra uma diminuição nos últimos anos. Não sei se há alguma causa que possa ser aqui apresentada com assertividade, portanto, direcionada para esta área. Com efeito, quer a percentagem de tratamentos de PMA, quer o número total de crianças nascidas de PMA nos centros públicos passaram de 48% em 2016 para cerca de 30% em 2021 no total nacional. Quer isto dizer que o peso da atividade dos centros públicos está a diminuir no total nacional. É importante saber como está a evoluir a atividade desses centros públicos em números absolutos, e essa é a primeira questão que faço à Sra. Presidente. Igualmente de registar, e mais uma vez com preocupação, o enorme aumento que se verifica no número de embriões criopreservados, que mais do que quadriplicaram na última década. Com efeito, o número de embriões criopreservados passou de 11.000 em 2009 para 46.000 em 2021, enquanto que o número de embriões descongelados e eliminados no mesmo período, apesar de ter aumentado 10 vezes, passou apenas de 500 em 2009 para cerca de 5.000 em 2021, o que significa que no mesmo período a proporção de embriões criopreservados aumentou e muito substancialmente. Pergunto, pois, como se está a lidar com este problema e que perspectivas oferece o Governo para a sua solução. De referir ainda que se registra com preocupação que as regiões do Alentejo, do Algarve e dos Açores continuem sem qualquer centro público de PMA, que realize técnicas de fertilização in vitro, de microinjeção intracitoplasmática de espermatozoide e de transferência de embriões criopreservados, bem como de inseminação artificial. Há alguma perspectiva de evolução nesta realidade, doutora? Duas perguntas finais. Qual é atualmente o tempo médio de espera dos casais pelo acesso às técnicas de procriação medicamente assistida e qual a dimensão das listas de espera? E, por último, se concorda com a possibilidade do acesso às técnicas de PMA, independentemente do diagnóstico de infertilidade, e se esse acesso em nada impacta com os casais de infertilidade comprovada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados. Cumprimento a doutora Carla Rodrigues, o Dr. Carlos Plancho e o Dr. Carlos Calhaz Jorge, também todo o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, nas vossas pessoas, e agradeço a vossa presença aqui na Comissão de Saúde. Todos sabemos que o acesso às técnicas de procriação medicamente assistida tem tido, ao longo dos anos, excessivas listas de espera e excessivos tempos de espera. Todos sabemos que, ao longo dos anos, a falta de profissionais e de recursos materiais e financeiros nos centros de PMA tem sido crítica. Todos sabemos que, durante a pandemia, os centros praticamente pararam e que avolumaram drasticamente todos os problemas que já existiam. Neste caso específico, estamos a falar de um tema em que estamos a falar de sonhos e de projetos de vida, de constituir família, de ter um filho, que têm ficado suspensos, na melhor das hipóteses, e tantos outros que foram caindo por terra. E não se compreende como é que, apesar dos vários alertas, dos excessivos alertas, o Governo praticamente nada fez durante estes 8 anos.
Portanto, aqui o que vos quero perguntar em concreto é se de facto o Governo fez alguma coisa e como é óbvio que não fez propriamente, gostava de vos perguntar e que detalhassem o que é que devia ser feito para que fosse, ou que se tentasse recuperar é sempre uma palavra complicada porque há coisas que não se recuperam e que já se perderam, mas tentar recuperar aqui, ganhar tempo e tentar diminuir rapidamente as listas e os tempos de espera. Gostava de perguntar se consideram que o Governo, ao longo destes anos, tem criado condições para o aumento da capacidade de resposta, que diminuam esses tempos de espera, nomeadamente se existiu aqui algum tipo de reforço de recursos humanos, de materiais financeiros, nos centros de PMA do SNS. Depois eu tinha aqui um conjunto de perguntas relativamente ao relatório, mas como, entretanto, não foi dados concretos, portanto, eu vou avançar e gostava de lhe perguntar, Sra. Presidente, porque em junho do ano passado afirmou e disse, eu vou citar a sua frase, o Serviço Nacional de Saúde está pior neste momento do que estava antes da pandemia. E neste aspecto, em concreto, das dádivas e dos tratamentos com gâmetas doados, está muito pior do que estava antes da pandemia e nós não vemos uma luz ao fundo do túnel. Portanto, Sra. Presidente, pergunto-lhe se mantém estas suas afirmações, se pelo contrário já se começaram a sentir algumas melhorias ou algum tipo de alterações nas políticas e prioridades dadas pelo Governo à PMA. E para terminar, gostava de vos perguntar como é que o CNPMA qualifica esta inação do Governo perante esta matéria que é de tamanha delicadeza e sensibilidade, que tem um impacto direto e profundo na vida das pessoas que precisam de recorrer a técnicas de procriação medicamente assistida e que não encontram resposta nos centros públicos de PMA. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Presidente Carla Rodrigues e a restante equipa que a acompanha, agradecer os esclarecimentos que nos prestou, ainda que naturalmente também compreendemos as dificuldades de abordar ainda mais um ano tão atípico como referiu. Importava ter aqui uma avaliação e algum tempo para avaliar com critério este relatório. Ainda assim, eu julgo que ficou clara as preocupações que a Sra. Presidente tem manifestado no tempo que tem estado à frente da gestão do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e que muito vai no sentido das dificuldades com que se depara, nomeadamente nas dificuldades em termos de meios para corresponder a muitas das solicitações. Nós falamos de casos que chegam que precisam de opinião, de ser manifestada posições, nomeadamente também situações relacionadas com parceiros, enfim, é todo um trabalho além daquele que é necessário e que importa fazer, que tem a ver com a vigilância dos centros de procriação e que naturalmente no ano que estamos a referir-nos percebemos que esta opção por um modelo que de facto foi uma adaptação que se adaptou à realidade e passou a ser feito num formato remoto, ainda assim, naturalmente, que não se conseguiu concretizar em termos de uma adequada vigilância. Nós, naturalmente, que aquilo que nos preocupa é que, com a pandemia, todas as áreas de cuidados sofreram um agravamento. E, na verdade, naturalmente que esta área é uma daquelas que foi de imediato, ou seja, houve um agravamento, houve até anúncios e pedidos por parte do próprio Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que nós acolhemos também aqui nesta casa e discutimos muito, teve a ver com o prolongamento dos prazos que estavam estabelecidos para aquelas mulheres que atingiam a data limite. E, neste sentido, há aqui uma questão que nos assola, que tem a ver com, numa primeira fase, o Conselho pediu um adiamento de 6 meses, até 31 de dezembro de 2020, depois percebeu-se que ainda assim não era suficiente, pediu o adiamento não inferior a 1 ano. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida falava que os atrasos seriam, no mínimo, de 8 meses. A questão que se coloca agora, Sra. Presidente, é de quantos ciclos foram cancelados, foram adiados, ou melhor, nós sabemos que terão sido uns milhares que foram adiados ou cancelados,
mas se de alguma forma já foi possível retomar essa atividade ou se está perspectivada alguma atividade, até porque, naturalmente, nós estamos a falar de uma corrida contra o tempo e é diferente estes tratamentos com 39 anos, 40, 41, 42, naturalmente as taxas de sucesso são muito inferiores. E, portanto, a nós preocupa-nos estas respostas e esta situação. Depois, há aqui uma situação que nos últimos tempos tem sido muito falada, que é a carência de uma especialidade que para estes centros é vital, nomeadamente a especialidade médica de ginecologia e obstetrícia. E, portanto, com a carência que existe para a atividade, vou-lhe chamar entre aspas, esta atividade regular nos blocos de parto e nos serviços de urgência, como é que está condicionada também a atividade nos centros de procriação medicamente assistida? Falo naturalmente do público, mas que naturalmente as questões do privado, porque muitas das vezes, não sendo possível concretizar-se, existem casos que são transferidos para o privado. Também queria saber qual é a dimensão do número de situações, do número de casos em que há a transferência, porque os centros públicos, não tendo capacidade de resposta, podem ou não, transferem ou não transferem, e qual é a dimensão dessas transferências para centros privados, e depois o acompanhamento, ou seja, a vigilância em termos de como é que é desenvolvida toda a atividade nesses casos no privado. Há também um outro profissional que nos preocupa muito, tem a ver com os embriologistas. De facto, os embriologistas têm aqui um enquadramento algo complexo, não têm carreira, estão enquadrados na ordem dos biólogos. De qualquer das formas, ser um embriologista, não é possível que estes centros tenham a atividade regular que necessitam. E, portanto, a questão que coloco é qual é a dimensão da carência também destes profissionais, porque muitas vezes centramos na falta de médicos, e é evidente e é clara, mas na questão dos embriologistas será muito importante. Muito obrigado, Sr. E para terminar, só uma questão de 10 segundos que tem a ver com a gestação de substituição. Sei que foi criada uma comissão que já terá entregue um relatório. A verdade é que nós não temos qualquer resultado e nem previsão desse relatório com vista àquilo que é importante, que é a regulamentação. E já agora, se tiver informação que nos possa dar, é agradecido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Passo a palavra à Sra. Carla Rodrigues, Sra. Presidente do Conselho Nacional. 10 minutos, Sra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como com certeza concordará, é impossível respondermos a estas questões em 10 minutos e, portanto, eu responderei genericamente a algumas perguntas também genéricas que foram colocadas e depois as questões mais concretas e específicas, não só sobre o relatório, mas também sobre esta questão dos embriologistas tão importante que acabou de colocar o senhor Deputado. Eu depois passava a palavra então aos senhores conselheiros Carlos Plancha e Carlos Calhar Jorge. Em relação às questões mais genéricas, Sr. Deputado Eduardo Oliveira, antes de mais, obrigada pela informação também que nos trouxe e que responde à questão do Sr. Deputado João Dias, que o Sr. Deputado Eduardo Oliveira informou-nos agora de que está prevista a saída da regulamentação para o mês de março. É uma novidade, nós desconhecíamos. O que sabemos é que há um ano, quase há um ano que o grupo de trabalho concluiu. Posso? Sim. O grupo de trabalho concluiu o seu trabalho, entregou, aliás, o CNPMA esteve representado nesse grupo de trabalho através do professor Carlos Calhar Jorge, apresentou o seu relatório e a sua proposta de regulamentação a tempo e horas e até hoje não tivemos nenhum eco do Governo, portanto a regulamentação ainda não viu a luz do dia. Soubemos agora que será para o final do mês de março, saudamos essa informação, quanto mais cedo melhor, mas fica esta comissão parlamentar a saber, porque já sabe há anos que o CNPMA, se não lhe forem dadas condições com a orgânica que tem atualmente, não conseguirá dar resposta a esta lei e isso nós já dissemos aqui repetidas vezes. Em relação às dificuldades encontradas, que nos foi perguntado também pelo Sr. Deputado Eduardo Oliveira, o Governo sabe quais são essas dificuldades, nós temos vindo a transmitir, nomeadamente à
à equipa governativa anterior, com quem reunimos 2 vezes, com 2 secretários de Estado, que primeiro com a secretária de Estado Raquel e depois com o secretário de Estado Lacerda Salles, tanto um como o outro percebem e perceberam e estiveram sensíveis para as nossas dificuldades, manifestaram disponibilidade para resolver os problemas, mas efetivamente eles não foram resolvidos. Em relação a esta nova equipa governativa, pedimos uma reunião ao Sr. Ministro da Saúde já assim que ele tomou posse e até hoje não obtivemos qualquer resposta e, portanto, eram essas dificuldades que nós também lhe queríamos transmitir, aquelas que dependem da decisão do Governo, porque as maiores dificuldades prendem-se com muito daquilo que já aqui foi dito. A procriação medicamente assistida nos centros privados funciona lindamente, diria eu. Nos centros públicos, apesar da elevada qualidade, não só dos profissionais, mas também dos cuidados que são prestados, estão no limite da sua capacidade e não dão resposta para as necessidades. E sabemos perfeitamente qual é a iniquidade que isso provoca, é que não tendo muitos casais, muitas mulheres, não tendo resposta no Serviço Nacional de Saúde, não conseguem encontrar a resposta no serviço privado, que não têm possibilidades económicas para recorrerem a um tratamento no serviço privado. E isso aplica-se a todos os tratamentos de procriação medicamente assistida. Quanto às listas de espera, que também aqui nos foi questionado, nós não gerimos as listas de espera no SNS, nós só gerimos a produção de PMA no SNS, portanto, os dados das listas de espera só o Governo é que poderá fornecer. Portanto, as dificuldades são estas, a incapacidade de resposta do SNS, porque precisa necessariamente de ter um outro enquadramento, precisa ter um reforço de meios, um reforço de pessoas, de técnicos, e é preciso necessariamente que se consiga dar resposta àquilo que são as crescentes solicitações, porque nós sabemos que a prevalência de infertilidade conjugal está a aumentar. A Assembleia da República alargou também aqui o âmbito dos beneficiários, porque possibilitou que as mulheres sozinhas e os casais de mulheres também acedessem, mas depois o Serviço Nacional de Saúde não dá nenhum tipo de resposta, nem às mulheres, nem aos casais de mulheres, que só aquelas que têm possibilidades é que podem recorrer ao privado, porque no SNS não se faz qualquer tratamento nestas mulheres, porque não há gametas, e isso é outra questão que tem a ver com a doação de gametas e que eu também já lá vou. Em relação às perguntas da senhora deputada Inês Barroso, do PSD, de facto o desempenho insuficiente do SNS e o gráfico impactante a que se referiu, eu depois deixava para o professor Calhar Jorge explicar e enquadrar esse gráfico, e o número de embriões criopreservados também. A ausência de centros de PMA no Alentejo e no Algarve, o senhor secretário de Estado anterior anunciou aqui numa Comissão Parlamentar de Saúde, há quase um ano atrás, a abertura de um centro no Algarve para janeiro deste ano. Portanto, os senhores deputados é que têm que perguntar ao Governo, porque nós não recebemos sequer nenhum pedido de autorização, porque é o CNPMA que autoriza a abertura de novos centros. O CNPMA não recebeu nenhum pedido de autorização para a abertura do novo centro do Algarve. E é verdade que a zona sul do país, Sr. Presidente, é verdade que a zona sul do país está bastante carenciada de centros de procriação medicamente assistida, mas era bom que os que existem funcionassem, porque aí haveria algum tipo de resposta. Se os que existem não funcionam ou não têm os recursos suficientes para funcionarem e darem resposta às necessidades, abrir mais um centro não resolverá a partida, a não ser que haja também um reforço nesse centro de todos os recursos que já escasseiam nos outros. Em relação aos tempos de espera, eu também já respondi. Em relação à senhora deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, o que me perguntou o que é que o Governo fez, deu resposta a algumas das nossas interpelações, nomeadamente referiu na minha intervenção inicial sobre o impacto da pandemia no adiamento dos tratamentos nas mulheres que estavam no limite de idade. Aí deu resposta, era uma necessidade urgente. Quanto ao mais, sempre tem manifestado a sua disponibilidade e compreensão para com as limitações da procriação medicamente assistida em Portugal, mas não resolveu ainda o que há para resolver, e não é só este Governo, os sucessivos governos não têm dado uma resposta cabal àquilo que são as necessidades da PMA. E eu devo dizer também que
O mesmo secretário de Estado, na audiência em que anunciou a abertura do novo centro no Algarve, anunciou também um reforço de 8 milhões de euros para a procriação medicamente assistida em Portugal e, portanto, eu devolvo a pergunta aos senhores deputados para questionarem o Governo sobre este reforço de 8 milhões de euros na procriação medicamente assistida em Portugal, porque efetivamente não temos notícia que tenha chegado. Pelo menos não é visível naquilo que é o aumento da produção de PMA. Em relação às doações de gametas, eu também deixo para o professor Calhar Jorge e o professor Carlos Plancha, mas é impactante. Há um gráfico que nós temos, é o gráfico 14. Basta projetar esse gráfico para os senhores deputados ficarem esclarecidos sobre o que é que se passa em Portugal. Já está a antecipar-se, mas, portanto, é isto. O que nós vemos ali, as barras do lado esquerdo, são as doações de gametas nos centros privados, do lado direito são as doações de gametas nos centros públicos. Portanto, se nos centros privados nós temos... a título de exemplo, 1022 gametas doados em 2021, no centro público temos 27. Portanto, é desta diferença que nós estamos a falar e, portanto, acho que este gráfico é impactante e responde a tudo. E porquê? Porque não há, de facto, investimento num banco público de gametas, que o banco público de gametas nem sequer é autónomo do Centro de PMA do Porto, e nós também reclamamos isso, que deveria ter um estatuto e uma autonomia em relação ao Centro de Procriação Medicamente Assistida, porque tem uma atividade completamente diferente e, como se vê, uma atividade extremamente importante para que as pessoas tenham acesso aos tratamentos a que têm direito. Em relação às... E, senhora deputada, perguntou-me se eu mantinha as minhas declarações. Mantenho. Infelizmente não houve melhorias e no que há dádiva de gametas se diz respeito, é este o cenário infeliz que nós vemos. Não há falta de dadores em Portugal, porque eles vão dar ao serviço, aos centros privados, porque efetivamente os públicos não têm capacidade de resposta. E as condições em que doam são iguais, a retribuição é exatamente igual, portanto é apenas uma questão de facto não haver capacidade de resposta do SNS. Em relação ao senhor deputado João Dias do PCP e as questões que colocou mais específicas dos embriologistas tão importantes, passo a palavra, depois também temos aqui um conselheiro que além de conselheiro também é embriologista. Em relação ao encaminhamento para os privados, nós também não temos esses dados, senhor deputado, esses dados só quando os centros estão, os beneficiários estão demasiado tempo à espera de um tratamento, o reencaminhamento para já, é preciso haver um protocolo com a ARS competente. Em Lisboa há esse protocolo, mas é preciso que os centros privados estejam dispostos e disponíveis a prestar os tratamentos nas condições que o Serviço Nacional de Saúde oferece. Portanto, há aí também esse problema, não é? E, portanto, mas também não temos esses dados porque nós não tratamos esses dados de gestão de listas de espera, como já disse, só dados de produção de PMA. Quanto ao impacto da pandemia, e como manifestamente já não temos tempo, senhor deputado do PCP, deixe-me dizer que nós enviámos esse relatório, o PCP tem esse relatório com todos os números, podemos enviá-lo aos outros partidos que na altura não estavam, nomeadamente a Iniciativa Liberal, que não estavam na Assembleia, ou creio que até já estavam, na anterior legislatura já estavam, mas com um grupo parlamentar mas podemos voltar a reencaminhar esse relatório que está lá expresso tudo aquilo que são o impacto da pandemia. E, Sr. Presidente, pedindo-lhe obviamente alguma tolerância, mas é óbvio que se os senhores deputados perguntaram, querem saber as respostas, eu sei que são 3 horas. Mas... Muito obrigado. Pois, Senhora Presidente, quero agradecer-lhe muito a sua exposição. Como sabe, por experiência própria, nós não podemos ultrapassar as 15 horas porque inicia-se o plenário, há início do plenário às 15 horas. E, portanto, o que eu sugeria, o vosso trabalho é... Sr. Presidente, deixe-me então só concluir que tem que ser eleito, nós concluímos o nosso mandato, a Assembleia da República elege 5 membros do CNPMA, tem que ser a Assembleia da República a dar esse impulso
E também deixava aqui só esta referência: nós fomos recebidos pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Santos Silva, o ano passado, em que expusemos as nossas dificuldades, e ele comprometeu-se, junto desta Comissão Parlamentar e junto do Sr. Presidente, concretamente, em sensibilizá-lo para a necessidade de ultrapassar estas dificuldades, porque é uma competência da Comissão Parlamentar de Saúde. Ele já nos transmitiu que já o fez, portanto, nós aguardamos o impulso desta Comissão Parlamentar de Saúde para ultrapassar a dificuldade do Estatuto do CNPMA e estamos disponíveis para darmos toda a colaboração que seja necessária. Infelizmente, as perguntas ficarão sem resposta. Muito bem. Era exatamente isso que eu lhe ia dizer. Tivemos uma troca de impressões com o Sr. Presidente da Assembleia da República, nos deu informação da reunião que teve consigo. Eu tive a oportunidade, em reunião da Comissão de Saúde, de chamar a atenção dos grupos parlamentares para a necessidade de tomar iniciativas, caso fosse legislativas, sobre assuntos relativos a este assunto. Mas, de qualquer modo, e sabemos do que se passa perfeitamente, eu não queria que terminassem o vosso mandato sem apresentarem, de facto, o relatório. Portanto, nós hoje o que fizemos foi, digamos, uma exposição das preocupações em matérias relativas à atividade do Conselho, que eu muito agradeço, e agradeço o vosso trabalho, e, portanto, vamos tentar agendar com a rapidez possível, o mais rapidamente possível, eu diria, a apresentação do relatório para podermos falar sobre ele. Este assunto é sério demais para o deixarmos desta forma e com, digamos, um capital de queixa, digamos, da vossa parte e da nossa também, por não termos discutido este assunto com a profundidade que ele merece. Muito obrigado. Está terminada esta audiência.